Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos descobrir a origem da história de José. Tudo começa com um bebê, um pequeno garotinho, bem petitico mesmo. E esse bebê era extremamente amado pelo pai dele, Jacó. Só que tinha um problema. Os irmãos de José odiavam o jeito que Jacó tratava ele, porque José recebia um tratamento especial. E, sendo bem sincero, recebia mesmo. Mas para entender isso, a gente precisa voltar muito no passado. E é aí que entra Isaac. Sim, o mesmo Isaac que quase foi sacrificado por Abraão. Mas Deus livrou ele no último segundo. Depois disso, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Só que os dois eram completamente diferentes. Esaú era caçador, homem do mato, aventureiro. Já Jacó era mais tranquilo, mais caseiro, o famoso filho que fica dentro da tenda. Só que tudo muda por causa de um prato de lentilhas. Sim, Esaú troca a própria primogenitura por comida. Tô cansado, me dê essa sua comida. Só se você vender o direito de primogenitura pra mim. E Jacó? Bom, Jacó aproveitou a oportunidade. Depois não reclame. Mas como se isso já não fosse loucura suficiente, vem a pior parte. Jacó decide enganar o próprio pai. Ele coloca pele nos braços, finge ser Esaú e vai receber a bênção no lugar do irmão. A voz é de Jacó, mas as mãos são mãos de Esaú. Que Deus te conceda o orvalho dos céus, abundância de trigo e vinho, e nações se curvem diante de ti. E o pior? Isaac já não enxergava direito, então ele acaba abençoando Jacó sem perceber nada. Não! Eu perdi a bênção! Mas quando Esaú descobre, meu amigo, o clima vira guerra. Será que o Senhor ficou sem bênçãos? Me diga por que não pode mais me abençoar? E Jacó precisa fugir desesperadamente pelo deserto. Só que durante essa fuga, acontece algo inesperado. Jacó encontra uma jovem perto de um poço e quando ele olha para ela, acabou. Foi amor à primeira vista. O nome dela era Raquel. Estou apaixonado. O quê? Quis dizer, estou impressionado. Desculpe falar. Estou um pouco confuso. A verdade é que eu reparei que você trabalha muito bem. Grata por me notar. E Jacó decide trabalhar 7 anos para se casar com ela. 7 anos! Agora, imagina a cena. Chega o casamento, vem a festa, vem a noite e quando amanhece, sol. Jacó olha para o lado e percebe uma coisa terrível. Não era Raquel, era Lia. Inacreditável.
espera aí. De que a dica Tintenihai? Você não é Raquel. Isso é coisa do seu pai. Eu vou lá falar com ele. Me explique o que está acontecendo. Por que você me enganou? Agora, imagina o choque do Jacó. Meu amigo, as coisas aqui são diferentes. Não casamos as mulheres mais novas primeiro. Mas eu tenho uma boa notícia. Por 7 anos de trabalho, Raquel será sua Bu. Por 7 anos? Oh, não. Vou ter que trabalhar por mais 7 anos para tentar conquistar Raquel. Meu amigo, 14 anos de trabalho. Mas o amor que Jacó sentia por Raquel era tão grande que ele aceita. E finalmente, o tão esperado casamento acontece. Vamos ter lindos filhos e seremos pais de uma grande nação. Só que mesmo depois disso, os problemas continuaram dentro daquela família, porque Lia começava a ter vários filhos, enquanto Raquel não conseguia ter nenhum. E aquilo entristecia profundamente o coração dela. Imagina a dor ver todo mundo formando família e você não conseguir realizar o maior sonho da sua vida. Mas depois de muito tempo, finalmente acontece. Raquel dá à luz um menino e o nome dele era José. E sabe o significado do nome José? Deus acrescenta. E a partir daquele momento, Jacó passa a amar profundamente aquele menino. Só que talvez até demais, porque José começa a receber um tratamento muito especial. Que túnica magnífica. Combina perfeitamente com você. Por que ele tem isso e nós não? Por que não temos uma túnica como a de José? É injusto, somos seus irmãos. Ele nos despreza com essa túnica. Devíamos ter o mesmo. Uma roupa bonita, colorida, chamativa, que praticamente gritava: "Esse aqui é o favorito do papai." E claro, os irmãos odiavam aquilo. A inveja dentro daquela casa só aumentava. Pega no estilete assim. Agora, desenha a linha curva com cuidado. Muito bem. Por que José não trabalha como a gente? Por que o nosso pai trata ele diferente? Por que o nosso pai trata ele diferente? Por quê? Pai, os meus irmãos não gostam de mim. Eles têm raiva de mim só porque eu me sinto diferente. Calma, José. Conte-me tudo. Impressionante, né? E depois de tudo isso, Jacó começou a conversar com José sobre o passado. Sim, aquele passado complicado que a gente acabou de recapitular agora há pouco. O mesmo passado onde Jacó enganou o próprio irmão, precisou fugir pelo deserto e acabou conhecendo Raquel no meio daquela loucura toda. Só que o mais curioso é que enquanto Jacó contava aquilo tudo, José provavelmente ouvia impressionada. Porque imagina você descobrir que o próprio pai viveu praticamente uma novela bíblica completa. E Jacó começa a lembrar daquela época, da culpa que sentia depois de enganar Esaú, do medo constante de estar sozinho e principalmente do momento em que Jacó começou a questionar se Deus ainda estava com ele. Dá-me força. Por favor, mostra-me o caminho. Uma noite, Jacó dorme usando uma pedra como travesseiro. Sim, uma pedra. E enquanto dormia, ele teve um sonho impressionante.
Uma enorme escada ligava a terra até o céu, e anjos subiam e desciam por ela. Agora imagine essa cena cinematográfica. Quando ele acorda, a primeira coisa que faz é pegar aquela pedra onde dormiu, colocá-la em pé e derramar óleo sobre ela, porque aquele lugar tinha se tornado especial. Era como se Jacó estivesse dizendo: foi aqui que Deus falou comigo. 20 anos se passaram. Muita coisa mudou. Mas eu ainda sinto que agi mal com meu irmão. Senhor, estou com saudade deles. Aqui o meu sogro já está me vendo com cara estranha. Então Jacó percebe uma coisa: não dava mais para continuar ali. Foi nesse momento que ele chama Raquel e Lia e decide voltar para Canaã. Só que existia um problema gigantesco. Eu chamei vocês aqui no campo porque precisamos conversar. Lá na tenda tem muito fofoqueiro. E Deus falou comigo. Ele me mostrou que a nossa jornada aqui acabou. Eu tô percebendo muito olhar torto. Nós precisamos voltar para a terra da minha família. Eu preciso enfrentar o meu passado. Então vamos. E aí caiu o fim de cada um. Porque depois de tantos anos, Jacó ainda tinha medo do irmão. E talvez o pior medo dele fosse descobrir que Esaú ainda queria vingança. Então, durante a viagem, Jacó começa a orar desesperadamente. E é aí que acontece uma das cenas mais misteriosas de toda a Bíblia. Deus, me ajude. Não posso fazer isso sozinho. Aqui estou, na tua vontade. Até que, de repente, alguém aparece. E aquela noite vira algo inexplicável. Porque Jacó simplesmente começa a lutar com aquele ser misterioso. Sim, lutar mesmo. Agora imagina essa cena. Escuridão, o som do rio e Jacó agarrado naquele homem sem desistir. A luta atravessa a madrugada inteira. E Jacó repetia uma frase o tempo todo: eu não vou te deixar ir embora enquanto você não me abençoar. E isso muda tudo, porque finalmente chega o momento mais tenso. Depois de tantos anos, depois de toda a enganação, depois de toda a culpa, Jacó finalmente vê o irmão vindo em sua direção. Esaú abraça Jacó. Os dois choram, conversam, trocam presentes e ali acontece uma reconciliação linda. Meu filho, lembre-se de ter um bom relacionamento com seus irmãos e que o perdão vem de Deus. José provavelmente escutava tudo aquilo sem imaginar que em pouco tempo ele também enfrentaria conflitos terríveis entre irmãos.
José. Sim, como se todos estivessem se inclinando perante José. Agora imagina o jovem José acordando depois disso. Provavelmente assustado, mas ao mesmo tempo impressionado com o que tinha visto. Só que tinha um problema. José não sabia guardar segredo. Então, adivinha o que ele faz? Ele conta tudo para os irmãos. José. E claro, aquilo não termina nada bem. Os irmãos começam a ficar ainda mais irritados com José, porque ele já era o filho favorito de Jacó. Será ele nosso rei? Por que ele acha que é melhor que nós? Ele sonhou que seríamos escravos dele. E agora ainda aparecia contando sonhos onde todos se curvavam diante dele. A inveja começa a crescer dentro daquela família. E as discussões começam a piorar cada vez mais. Os irmãos começam a questionar Jacó. Por que José recebe um tratamento diferente? Por que tudo gira em torno dele? Mas, como se já não bastasse, José tem outro sonho. Luna, estrelas e José. José entende que aquela grande estrela representava ele, enquanto as outras simbolizavam seus irmãos. Agora, pensa comigo. Se o primeiro sonho já tinha causado problema, imagina o segundo. Aquilo foi o cúmulo. Os irmãos ficam furiosos. A raiva começa a tomar conta deles de um jeito perigoso. E, aos poucos, eles começam a planejar coisas ruins contra José. E o tempo foi passando, até que um dia, os irmãos de José estavam bem longe de casa, cuidando das ovelhas do pai. Então o velho Jacó olha para José e fala: "Meu filho, vai até seus irmãos e veja se está tudo bem com eles." E José vai, todo tranquilo, todo animado. Só que de longe, os irmãos já avistam aquela túnica colorida balançando no vento. E naquele momento, o ódio sobe de novo. Lá vem o sonhador. Vamos ver o que vai dar o sonho dele. Ridículo! Ele é ridículo. Sim, patético. Lá vem José, o sonhador. Lá vem ele. Vamos deixar José lá no poço. Devolvê-lo ao pó da terra. E ali mesmo, eles começam a planejar maldade contra o próprio irmão. Agora imagina a cena. José chegando inocente, sem fazer ideia do que estava acontecendo, enquanto os próprios irmãos planejavam acabar com ele. Mas no meio daquela confusão, teve alguém que tentou impedir algo pior. E esse alguém foi Rúben. Sim, Rúben tenta convencer os irmãos a não fazerem nada extremo. O plano dele era simples: jogar José num poço e depois voltar escondido para salvar o garoto. Só que os irmãos estavam dominados pela raiva. Então eles agarram José, arrancam a túnica dele e jogam ele dentro de um poço vazio. Resgatar o escudo! Não me adanasto! Está adormecido, me tire daqui!
Nós somos irmãos. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Agora tentem imaginar o desespero daquele garoto. José gritava, pedia ajuda, implorava para os irmãos tirarem ele dali. E enquanto isso, os irmãos sentavam ao redor do poço, comendo tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Só que aí, uma caravana de ismaelitas aparece passando pelo deserto. E surge uma ideia ainda pior. Para que deixar ele aí se a gente pode ganhar dinheiro com isso? Então eles decidem vender José, o próprio irmão, por 20 moedas de prata. Quando Rúben volta no poço e percebe que José não estava mais lá, ele entra em desespero. Mas já era tarde demais. José já estava indo em direção ao Egito. Então os irmãos fazem algo cruel, muito cruel. Eles pegam a túnica de José, rasgam, encharcam ela de sangue e levam até Jacó. E ali eles induzem o velho pai a acreditar que uma fera selvagem havia tirado a vida do próprio filho. Aquilo destrói Jacó por dentro. Uai, meu filho! Por quê? Por que você se foi? Enquanto isso, do outro lado do deserto, José seguia acorrentado rumo ao Egito. Olha só, essas pérolas egípcias são perfeitas para você. Como se chama? Diga seu nome. O próximo, esse de cabelo escuro. Tragam-no aqui. Vocês vão me pagar por isso, seus desgraçados! Tudo que José fazia dava certo. Tudo prosperava, tudo crescia. E rapidamente, José começa a chamar atenção dentro da casa de Potifar. Ele era inteligente, organizado, confiável, trabalhador. E aos poucos, Potifar começa a colocar José como responsável por praticamente tudo dentro da casa. Só que tinha um problema. Queria que estivessem aqui agora. José também chamava a atenção de quem não devia, a esposa de Potifar. Ela começa a olhar diferente para ele. Era uma conversa daqui, uma indireta dali, um papo estranho ali. Sai daqui! Socorro! José. Vem aqui no meu quarto, tem um rato aqui. Vem cá. Por que resistes? José, por favor, me dá uma chance. Eu não aguento mais, olha pra mim. Não, eu não posso fazer isso com meu mestre. E contra Deus. E José tentava fugir da situação o tempo todo. Só que um dia, a situação explode. A esposa de Potifar tenta agarrar José, mas José sai correndo dali desesperado. José, me dê uma chance. Não posso, isso é errado. Volte aqui! E ela, furiosa. Então decide fazer uma acusação gravíssima contra ele. Ela mente. Diz que José havia feito coisas erradas. Choro. Ele me agarrou, tentou me violentar. Não, ele não faria isso. Ele fez, aqui está a prova. José é seu infiel. E Potifar, mesmo gostando muito de José, acaba mandando ele para a prisão. Por favor, acredite em mim.
Eu não faria tal coisa. Faças isso! Por que fizeste isso comigo? Eu te odeio! Sua vergonha é visível para todos. Não, por favor, me soltem! Eu juro que não fiz nada! Alguém me ajude! Socorro, por favor, alguém me ajude! Estou perdido. Não. Não de novo isso. José foi traído pelos irmãos, virou escravo e agora estava preso injustamente. Parecia que a vida dele só piorava. Mas o que José ainda não sabia é que a pior fase da vida dele seria justamente o caminho para o propósito maior. Eu sonhei que estava voando, e eu que virava peixe. No meu sonho, eu era livre. Então eles começam a contar os sonhos. O copeiro diz que sonhou com uma videira cheia de uvas. Ele apertava as uvas numa taça e entregava ao faraó. José escuta tudo e revela a interpretação. Em 3 dias, você vai voltar ao seu cargo. Provavelmente o copeiro ficou aliviado na hora. Mas aí chega a vez do padeiro. Copeiro, ouça o sonho que tive. Eu via 3 cestos de pão branco sobre minha cabeça, e as aves vinham comer do cesto de cima. E o sonho dele era bem mais estranho. Ele carregava cestos de pão na cabeça, mas aves desciam do céu e começavam a comer os alimentos. José olha para ele e entende que aquilo não terminaria bem. E exatamente como José falou, aconteceu. Quando você estiver perante o rei e se concretizar o sonho que eu revelei para você, por favor. Em 3 dias, o copeiro voltou ao palácio. E antes dele ir embora, José faz um pedido simples. Por favor, não se esqueça de mim. Conta pro faraó que eu sou inocente. Só que sabe o que acontece? O copeiro esquece dele, completamente. E José continua preso. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam. Mas então, do nada, o Egito inteiro começa a entrar em desespero, porque o próprio faraó começa a ter sonhos perturbadores, sonhos tão estranhos que ninguém conseguia explicar. O meu faraó está bem? Estou preocupado. Tive muitos sonhos, e ninguém no Egito pode revelá-los. Existe um homem que está preso. O nome dele é José. O espírito dos santos deuses está com ele. E ele foi preso injustamente. Ele foi preso injustamente. Então chame José. Peça para Potifar trazê-lo agora. José sai da prisão, se arruma e vai direto diante do homem mais poderoso do Egito. Diante do faraó. The 7 healthy cows are 7 years of plenty. Retirem-se todos. Deixem-nos a sós. O ex-escravo, ex-prisioneiro, diante de Faraó. José, ouça o sonho que tive. 7 vacas gordas saíam do Nilo. Em seguida, 7 vacas magras as devoraram. Faraó, Deus revelou o significado. E todo mundo esperando uma resposta.
7 anos de fome severa. As 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura. As vacas magras representam um grande período de fome. Faraó, precisamos armazenar este grão agora. 7 anos de fome virão. O povo morrerá se não agirmos. Que seja feito conforme a tua sabedoria. Então José respira fundo e revela o significado. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. 7 anos de prosperidade estão chegando sobre o Egito. Mas depois deles, virão 7 anos terríveis de escassez. E a fome será tão grande que as pessoas vão esquecer os anos bons. Então o próprio Faraó olha para José e toma uma decisão histórica. Ouçam-me, povo do Egito. Este homem protegerá o nosso povo. Eu te coroo como novo governador do Egito. Sim, de escravo para governador, de prisioneiro para o homem mais poderoso do Egito abaixo de Faraó. Agora imagina José naquele momento. O garoto que foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão, agora estava usando roupas reais, recebendo autoridade, recebendo honra. E tudo começa a mudar. Durante 7 anos, o Egito prospera como nunca. As plantações cresciam absurdamente. Os celeiros ficavam lotados e José organizava tudo com muita sabedoria. Enquanto isso, o povo provavelmente pensava: para que guardar tanta comida assim? Mas José sabia. Os anos difíceis estavam chegando. E então, eles chegam. A terra começa a sofrer. As plantações diminuem. A comida começa a faltar. E o desespero cresce em vários lugares. Só que o Egito estava preparado, porque Deus havia mostrado tudo antes. Então, pessoas de várias terras começam a viajar até o Egito para conseguir alimento. Senhor, a fome em Canaã é grande. Viemos comprar alimentos. Com que prezemos prata e ouro? Muito. Aceite, por favor. Muita prata e ouro. De onde? De nossa terra. É tudo que temos. E adivinha quem aparece por lá? Os irmãos de José. Sim, os mesmos irmãos que venderam ele anos atrás. Agora eles estavam diante do governador do Egito. Só que eles não reconhecem José, porque José agora estava diferente. Vestes egípcias, autoridade, poder e provavelmente falando por intérpretes. Mas José reconhece eles na hora. Ele acusa eles de espiões, homens perigosos. Os irmãos ficam desesperados tentando explicar. Vocês são espiões. Vieram para ver os pontos fracos da terra. Não, meu senhor. Somos homens honestos. Viemos apenas comprar comida. Tragam seu irmão mais novo até mim. Não, meu senhor. Somos 12 irmãos, filhos de um homem em Canaã. O mais novo ficou com o pai e o outro já não existe. Seize-o! Então José exige uma coisa: tragam o irmão mais novo. Enquanto isso,
Simeão fica preso. Agora imagina os irmãos voltando para casa. Outro irmão preso, outro problema. Fiquei sem dormir por anos. Por tudo que fizemos com José e com o nosso pai. Tudo aquilo parecia consequência do que tinham feito com José. Então eles chegam até Jacó, e o velho pai entra em desespero quando escuta que Benjamim precisaria ir até o Egito. Nunca vou esquecer de José. Jamais deixarei que acontecer algo com você, meu filho. José, em Tatoperim. Ele nos deixou e nunca mais regressou. Pai, temos que ir para o Egito. É a nossa única esperança. Porque Benjamim agora era o filho mais amado, o único que restava de Raquel. Mas a fome piorava cada vez mais. E depois de muita insistência, Jacó finalmente permite. Como pude fazer isso com ele? Vendi meu próprio irmão. Deus me perdoe. Eu prometi. Eu tenho que ir, mesmo que isso me quebre. Não nos deixe. A cada dia. Não podemos mais ficar aqui. Precisamos ir para o Egito. Mas é uma viagem tão perigosa. É a nossa única esperança. Precisamos ir ao Egito, pai. É a nossa única saída. Por favor, reconsidere. É pela sobrevivência de todos. Então os irmãos retornam ao Egito, e quando José vê o irmão, o coração dele quase perde o controle emocional, porque fazia muitos anos desde a última vez que tinha visto Benjamim. É este o vosso irmão mais novo? Deus te seja propício, meu filho. Só que antes da viagem de volta, José decide fazer mais um teste. É uma honra tê-los aqui. Sirvam-se à vontade. A vossa generosidade é lendária em toda a terra. Ao nosso anfitrião. Ele manda esconder sua taça de prata dentro da bolsa de Benjamim. Então os soldados alcançam os irmãos, revistam as bolsas e encontram a taça. Vasculhem as bolsas deles! O que diremos ao nosso pai? Por favor, meu senhor, deixe-me ficar como escravo no lugar do jovem. Saiam todos da sala! Agora existia arrependimento. Agora existia amor. Eu sou José, o irmão de vocês. Não tenho medo que cheguem perto de mim. Agora existia transformação. Senti tanto a falta de vocês. Nos perdoe, José. Por favor, nos perdoe. Digam-me, como vai a saúde do vosso pai, Jacó? Tragam-no a mim imediatamente. Então ele manda chamar Jacó. E quando o velho pai chega ao Egito e reencontra o filho, o coração dele se enche de alegria novamente. Meu pai, este é o homem. Este é José. Meu pai, esta será a casa de vocês no Egito. Como governador desta terra, eu cuidarei de todos. Que orgulho eu tenho de você, meu filho. E assim, a família de Israel passa a viver no Egito. Sem perceber, Deus estava preparando algo muito maior para o futuro daquele povo.